preparados para uma make maravilhosa para o final de semana? Roda a vinheta, Momento Beleza. Camila Amaral junto com a gente, ela que é maquiadora influencer, bem-vinda! E vamos para essa make que, assim, viralizou, né? Nas redes sociais, TikTok. É uma make que tem um olho meio metalizado, um brilho, mas com uma estrutura, com um acabamento, né, Cá? Sim, a gente vai trazer uma proposta aqui hoje da Aura Makeup, que traz esse metalizado de um modo mais sutil também, para ter uma proposta diferente para o final de semana. Combinado. Então, vamos começar pelo gel de sobrancelhas. Eu gosto muito de começar por essa parte para já ir alinhando os meus fiozinhos. Esse gel de sobrancelhas da Melu é maravilhoso. Porque ele deixa os fiozinhos no lugar assim o dia todo. E ele vem com essa escovinha que a gente consegue, ó, já vir penteando. Eu gosto de pentear no formato da minha sobrancelha mesmo. Mas tem gente que gosta de fazer aquele efeito brow lamination, de deixar os pelinhos todos pra cima. Também é ótimo. Então, assim, vai do seu gosto, né? E aí eu gosto de começar aqui pelo comecinho da sobrancelha e aqui trazendo, ó, já no próprio desenho da minha sobrancelha mesmo. E ele é transparente, né? Ele é transparente. Tem outro aqui, ó, deixa eu olhar de pertinho pra mostrar aqui pros meninos. Pode usar também no cílio, sabe? Só pra dar... Sim, só pra dar aquela viradinha. Sim, alinhada nos cílios. E deixar os cílios cílios marcados aqui, ó. É maravilhoso. Deixar a sobrancelha no lugar. Perfeito. Adorei. E ainda quando você deixa ela no lugar, você penteia, né? Sim, porque ele tem, vocês viram o a aplicador? É aquele perfeito pra ela ficar penteadinha mesmo. Gente, faz uma diferença sobrancelha penteadinha e com essa parte, né? Sem mexer. Olha. Por isso eu já gosto de começar pela sobrancelha, pra já estar alinhado e aí agora a gente começa. Mandou bem. Agora a gente vai pra parte dos olhos e eu vou começar pela parte externa aqui dos meus olhos. Eu vou usar esse produto aqui da Melu, que ele é maravilhoso, ele é um produto 3 em 1. Tá. A gente pode usar ele nos lábios, na bochecha e nos olhos. Então aqui a gente vai usar a cor Honey, que ela é um rosa, como você diz, assim, mais queimadinho. Tá bom. Puxado um pouco pro marrom, pra gente trazer essa profundidade pro côncavo. Certo. Eu gosto de aplicar no dorso da mão, porque ele é bem pigmentado. Ah, entendi. Então a gente vai com cautela. A dica, então, é colocar um pouquinho. Aqui, exatamente. E aí com o pincelzinho, eu venho aqui colocando nas cerdas do pincel, entendi. Tiro o excesso e venho aplicando. E ele esfuma, Cá? Muito fácil, com muita facilidade. Gente, isso é tecnologia. Sim, por isso a gente consegue usar ele nos olhos, na bochecha, tranquilamente. E aí eu gosto de vir depositando assim com o pincel, primeiramente, pra gente já trazer essa pigmentação. E aí depois com a mão bem levinha, sempre assim, segurando na pontinha do pincel, do cabinho, a gente vem esfumando esse côncavo. E aí, onde fica o meu côncavo? A gente sente esse ossinho aqui, ó, nos olhos. E aqui é o seu côncavo. Eu não gosto de trazer muito até a sobrancelha. Eu gosto de deixar essa divisão entre a sombra e a sobrancelha. Perfeito. Então eu venho aqui, ó, trazendo um pouquinho pra fora pra dar uma alongada também no olhar. E ele fica num tom daquele marrom clássico mesmo, né? Que é o clássico da maquiagem, inclusive é o meu favorito. Sim. E olha como é prático, né? Adorei. Com a primeira camada, a gente ainda pode vir construindo essa camada, então eu consigo vir pigmentando mais. O nome dele, então, é o Honey. É o 01, tá? Exatamente. Da Melu. Nossa, legal demais, adorei. E aí a gente vem esfumando, eu trago um pouquinho do que sobrou aqui no pincel pro início dos olhos, pra dar esse desenho mesmo aqui. E olha, já tá pronto. Já tá, então. O nosso côncavo. E aí agora a gente vai pra parte do Aura Makeup que a gente comentou. Que é essa parte mais metalizada, que viralizou muito nas redes sociais. E é um jeito de deixar a make chique de um jeito sutil, assim. Vocês vão ver. Esse aqui, ele é a sombra iluminador 3 em 1 da Melu. A gente tem as 3 cores, então a gente consegue ir pro clássico, né, pro mais branquinho. Esse aqui tem um fundinho mais dourado. Ou também, se quiser usar, a gente tem a opção do roxo também. Então, aí eu quero uma make mais colorida. Temos aqui uma proposta também do roxinho. Hoje a gente vai um pouquinho mais clássico. Junto aqui, ó. Pronto, Pascoal, vamos mostrar os 3 juntos. Então, um fundo dourado para quem tem uma pele mais quente, um fundo prateado, uma pele mais fria. E o roxo, pra quem que é o quiser clássico. usar um pouquinho mais. Perfeito. Eu vou dar uma misturada nos dois. Eu só acho que esse aqui tá fechadinho. Então, você sabe que o meu... eu vou pegar esse aqui que já tá aberto. Perfeito. Isso. Então, ó, com o próprio dedo, a gente vem, vocês vão ver como é muito fácil. Ó, só de encostar
já dá o já efeito. Pigmenta. Já pigmenta. E aí a gente já tem esse brilho lindo e super sofisticado. Essa que eu tô usando é na cor 02. Tem esse fundinho mais prateado que a gente estava comentando. E aí eu gosto de aplicar aqui, ó, no início do olhar, que já dá aquela iluminada, já abre mais o nosso olhar. Gente, olha como pigmenta rápido. Muito rápido, é muito prático. Então, assim, ó, com o próprio dedo, né? Assim, eu não usei nenhum pincel, com o próprio dedo mesmo. E aí, agora, só pra dar um toquezinho a mais, eu vou vir com o dourado entre essa marcação, né? Do esfumado com a sombra que eu apliquei. Tá. Então, pra vir esfumando essa divisão, eu vou vir com esse um pouquinho mais dourado, só pra trazer um degradê. E aqui a gente já tem essa aura make-up, né? Que a gente traz esses 2 tons metalizados que já vai transformando a maquiagem. Entendi. Aí está o segredo da make, é misturar os tons metalizados. E aí a gente tem aqui no final. Essa mescla, né? Entre o dourado e prateado. Fica bem chique, por cima do marrom, maravilhoso, né? E aí, como eu comentei, esse produto que a gente usou, ele é multifuncional, né? A gente vai voltar pra ele antes de finalizar os olhos, porque eu quero mostrar pra vocês como ele também funciona como blush. Esse aqui que eu vou usar agora é a cor Darling, né? Então é o mesmo produto que eu usei nos olhos, agora a gente vai usar na bochecha também. Então, esse aqui, eu como já tenho um pouco mais de costume, com ele eu já conheço a pigmentação, eu geralmente aplico direto no rosto. Tá. Mas, né, como você, pra quem quiser dosar a quantidade, também aplicar o segredinho no dorso da mão. Dorso da mão. E aí você pode vir com um pincel ou com uma esponjinha. E aí você dá uma batidinha assim pra entrar na esponjinha o produto e vir aplicando, olha. Tá. E aí ele já vai dando essa corzinha. Muito rápido, ele já vai esfumando. E a gente já tem o blush com o mesmo produto que a gente usou nos olhos. E esse 01 que você mostrou, o Honey, que você passou nos olhos, eu acho que rola um contorninho com ele. Sim, eu também acho. Não é? Vocês viram como ele esfumou e como ele ficou num tom de marrom para os olhos? Então, na pele, ele vai ter essa mesma profundidade, esse mesmo tom. Então, porque na bochechinha, para quem ama um contorno tipo eu, esse aqui, é o 01. E já temos o blush aplicado. A gente pode vir com o pincelzinho também já esfumando para tirar toda essa marcação, mas o blush já foi aplicado. Muito prático. Show. Então, ou seja, né, esse produto aqui é um que a gente tem que é 3 em 1. E a gente tem esse aqui que eu também passei nos olhos, que é 2 em 1. Porque ele é sombra e iluminador também. Então também para aproveitar para mostrar para vocês a versatilidade desses produtos. Que legal. Esse aqui, ó, ele é o que tem um fundinho um pouco mais dourado. E eu vou mostrar para vocês, ó, é só encostar aqui na pele e já dá esse efeito. Olha que bonito, também dá pra gente mesclar com um fundo mais prateado para fazer um efeito degradê aqui também. Sensacional. Com o próprio dedo, já esfuma, já pigmenta. Gente, e essa linha é uma linha super especial porque ela tem tecnologia, a pigmentação é maravilhosa, vocês viram, né? Num passado assim, ali ó, bem de leve você já consegue pigmentar, você não tem que passar 1000 vezes, porque você já viu os produtos que você põe e não ficou. E não vai. Aí você põe mais, aí não fica. Aí você fala, meu Deus, vou colocar o quê? Não, esse aqui você viu, ela só passou, só fez embaixo a parte marronzinha e o pigmento tá lá. Sim. E o que eu acho muito legal, que tem os lápis coloridos. Nossa, eles são perfeitos. Gente, isso é uma febre, né? A meninada adora, adulto adora, porque eles ficam muito bonitos. Esse seu olho que você vai passar ainda, o rosinha, né? O rosa, ele esfuma embaixo, ele abre os olhos. É lindíssimo. É um segredo bem legal da maquiagem. Inclusive, vamos falar dele agora. Já vamos pra eles? Vamos então pra tá bom. eles. Olha quantos tons tem. A gente tem aqui, sim, esses 6 tons dos lápis. Eles são lápis retrátil, então eles têm a pontinha aqui, ó, é um apontador. Então a gente consegue apontar para deixar a ponta ainda mais fininha para fazer, por exemplo, um delineado, para ter mais precisão. E ele tem uma fórmula incrível que a gente consegue esfumar também, olha, só de encostar, ele já pigmenta.
Ele é maravilhoso, é bem macio, então bem não macio, machuca né? os olhos, Cremosinho, né? aquele cremoso na medida, né? Ai, adoro. Sim, e eu acho muito interessante porque a gente consegue usar ele como sombra, né, nos olhos todo, consegue usar como delineador. Ah, é? Sim, consegue fazer um delineado gráfico, consegue fazer desenhos, estrelinha, porque como a gente consegue apontar, a gente tem essa precisão. Então dá pra fazer estrelinha, eu mesma já usei pra fazer coração, sabe? Que legal! E tem uma durabilidade incrível, assim, fica o dia inteiro. Pra quem não tem muita habilidade, esse é perfeito, porque daí você deixa a ponta mais fininha, não tem nem como errar o delineado, né? Sim. E aí uma coisa super interessante é que a gente tá com esse olho clássico, digamos assim, né, um marrom, um prateado, mas pra gente dar um toque de colorido de uma maneira sutil, a gente também pode usar ele na linha d'água, por exemplo, que é o que eu fiz desse lado, vou fazer aqui com vocês. E assim, é só encostar, que ele também já entrega a cor, então você não fica ali passando muito tempo, né, correndo o risco de machucar os olhos. Pelo contrário, ele é super, super macio e já pigmenta. Olha, já dá toque no olhar, né? Abre o olho mesmo, dá profundidade e dá pra fazer tudo. Então dá pra fazer linha d'água, delineado a parte superior. Dá pra esfumar e usar como sombra. Nossa, que rosa lindo pra esfumar, né? Nossa, eu acho lindo esse rosa. Vou até mostrar aqui as cores que a gente tem, aproveitar. Ó, nós temos o rosa, nós temos o amarelo, são um mais lindo do que o outro. Temos o azul. Para quem quiser também só usar o branquinho na linha d'água aqui para abrir o olhar, a gente tem também, ó, a opção do branquinho. Ele é bem pigmentado, é aquele branco mesmo. Tem muita gente que usa o branco na linha d'água e depois faz com outro tom fora, né? Sim. Aí ele dá aquele... abre mais ainda. Quem precisa abrir mais os olhos. O laranja. E aqui também o lilás. Opa, deixa eu só... Tava muito grande a ponta. Ah lá, o lilás. O lilás. Lindo também. Então todos viram sombra e dá para esfumar. É perfeito. Além de delineado, linha d'água, como você comentou. Sim, todas essas cores. O dia inteiro. Ó. Perfeito. Aproveitem. E agora? Agora nós vamos para a máscara de cílios. Tá. Nós temos aqui essa máscara de cílios que é maravilhosa. O que muda, né, de uma máscara de cílios para outra é o aplicador. Então nós temos essa aqui que é a rosinha. E aí, isso pra gente escolher, define o formato dos olhos e o tamanho dos cílios? Isso, como a entrega que a gente vai ter no fio dos cílios. Mas assim, todas entregam muito, né? É uma questão de gosto também, porque, por exemplo, eu gosto muito de usar essa rosinha por conta do tamanho do aplicador. Que eu acho que ele encaixa muito bem, tanto no cílio superior quanto inferior. Entendi. Então não corre o risco da gente borrar. Perfeito. Então a gente pensando em uma make prática, que a gente, né, às vezes não tem muita habilidade, ou tá na correria, não quer ter que ficar, né, limpando borradinhos. Gostei dessa dica. Esse é menorzinho. Então eu vou aproveitar, né, e vou usar o rosinha. Tá. E aí uma coisa que eu gosto muito de fazer na hora de aplicar a máscara de cílios é vir dando uma esfregadinha assim aqui na raiz dos cílios e aí depois eu trago pro comprimento, porque assim eu garanto que o produto vai em toda a região dos cílios. Tá. Então eu dou uma esfregadinha aqui na raiz dos cílios e trago pro comprimento. E aí assim a gente já tem essa entrega desse alongamento. Ai, eu gostei desse aplicador. Ele é maravilhoso. Olha como facilita, eles não grudam. Não, a gente consegue aplicar várias camadas que não fique engruvinhado. É uma fórmula peel-off, ou seja, ela sai com água morna. Tá. Então a gente, quando vai tirar, ela sai em pedacinhos. Entendi. Então não corre aquele risco de ficar com o olho todo borrado. Então é muito prático. Inclusive, isso é bem importante. Sim, ela é a queridinha por conta dessa forma também, né? Não, você sabe que a gente vai, por exemplo, você vai passar, às vezes você vai numa festa, vai num show, e às vezes a gente começa a suar, porque dança e tal. E é terrível, porque a máscara de cílio se desfaz e fica realmente o efeito panda, o efeito toda borrada, né? Então, olha, essa daí não sai. Não sai. Vai ficar a noite inteira e depois com a aguinha morna, tranquilamente, você faz a remoção. E olha o tamanho dos cílios. Com uma camada, só coloquei uma vez, tirei do aplicador e uma camada. Eu gosto sempre aqui no finalzinho de aplicar um pouquinho mais pra gente ter um pouquinho desse desenho dos cílios daqui, foxiais, né, que a gente chama assim, aqui um pouquinho mais
com volume e aí vai descendo. Ah, entendi. Então eu gosto de aplicar um pouquinho mais aqui. Na pontinha. Na pontinha. Ah, gostei dessa dica. E agora pra aplicar embaixo, super prático, porque a gente tem esse aplicador que encaixa super bem. Então dá uma olhadinha assim pra baixo e vem aplicando. Muito prático. E eu gosto de aplicar nos cílios inferior, principalmente quando eu passo alguma coisa, né? Como, por exemplo, a gente passou agora o lápis colorido. Eu acho que dá um detalhe, um acabamento na maquiagem. Sim, eu também acho. E aí pronto, temos aqui o olho pronto. Olho. Chique. Com brilho. E aí eu acho que, como você comentou, né, o céu é o limite, né? Então, você quer colocar mais brilho, você coloca mais brilho. Você quer parar ali e deixar esse marrom bem esfumado, dependendo do lugar que você tá indo. É isso que é muito legal de uma maquiagem versátil, né? Sim, o iluminador, por exemplo, a gente pode também aplicar aqui abaixo da sobrancelha, no topo do nariz. Cantinho assim dos olhos? Cantinho dos olhos. Então, assim, é como você disse, o céu é o limite. Arrasou. Né? A maquiagem tá aí pra gente se expressar. Agora a gente vai pros lábios. Isso, não pode faltar. Para os lábios, a gente tem aqui o Magical Gloss, que é um produto maravilhoso. Eu vou usar esse aqui. Ele é na cor Batwing. Ele tem esse tom mais arroxeado. E ele é maravilhoso. Ele entrega muita pigmentação, ele deixa os lábios bem hidratados. E ele tem essa corzinha um pouquinho mais escura, mas a cor dele vai depender de pessoa para pessoa. Porque ele é um produto que reage com o pH dos lábios. Entendi. Vamos ver então o que vai. Então, em mim pode ficar de um jeito, em você pode ficar de outro. Eu tô louca pra ver o resultado final do seu. E a gente pode deixar ele assim, mais sutil, como também pode ir aplicando camadas pra deixar uma cor mais vibrante. Gostei. Interessante. Bem hidratante, facinho de aplicar. E fica uma cor linda. São 4 cores disponíveis dele. Tá. Esse aqui é a Batwing. Olha que interessante. Olha o desenho. Gostei. E ele tem um aplicador que encaixa direitinho aqui, ó. Que não corre o risco da gente borrar. É, ó, perfeito. Esse aqui, ele na minha boca ficou um arroxeado, um pouco avermelhado. Gente, mas é tanto produto. Aí a gente pensa, né? Você tá usando esse pra boca, mas a gente tem a opção de usar aquele que você mostrou, o 3 em 1. Nos lábios. Que ia ficar lindo também. Sim. Então, assim, e esses daqui? Esses são os glosses, a gente vai passar também. Nós vamos passar gloss também? Oba, quero conhecer esse. E aí, agora que eu passei, eu posso tanto usar esse Magical Gloss assim, com esse efeito de gloss mesmo, como eu posso vir com um lencinho umedecido e tirar esse excesso. Tá. E aí, eu vou tirar aqui. Ah, entendi. Ele vai deixar a corzinha na boca. Ai, ficou lindo. Coisa de saúde. A boquinha que a gente fala saudável, né? Só com o tom. Que a gente chama de efeito tint, né? O lip tint. Então ele tem essas duas. E olha, já opções, ficou. Já dá uma corzinha, né? Bonito. E aí agora a gente pode usar, ou pode deixar assim, ou pode usar e vir com um gloss. Por como cima. a gente comentou. A gente tem aqui as 5 cores do gloss. Eu gosto muito de usar esses churros, porque ele tem esse tomzinho mais rosado e eu acho que vai combinar com o lápis que a gente passou na linha d'água, né? Então eu vou vir aqui com ele, passando aqui por cima. Olha que lindo. Ele tem umas partículas furta-cor, meio dourada. Nossa, é lindo mesmo. Ó, e tem várias cores, gente. Olha isso. E com os pigmentos para todo mundo que gosta. Esse aqui deve ficar meio transparente, só né, um pouquinho de brilho, assim, né? Bem delicado. E a gente pode aplicar quantas camadas quiser, porque ele não é um gloss grosso. Ele tem uma fórmula bem fininha, então não fica com aquela sensação pegajosa de gloss. E a gente consegue aplicar quantas camadas quiser, que já dá esse efeito bem bonito. Arrasou! Pronta pro final de semana. E sabe o que eu queria mostrar? Porque eu acho que esse aqui, eu quero mostrar aqui, que a gente ainda tá sentado aqui. Eu tô de olho nesses pincéis. Ô, gente, olha esses pincéis. Olha isso! São maravilhosos, as cerdas bem macias. E todos, né? Tem de todas, para todas as aplicações, porque pincel
faz toda diferença na maquiagem. Presta atenção, olha isso aqui, o tamanho, olha isso aqui. E olha que lindo! Sim, tem pra pele, pros olhos, a coleção é bem completa dos pincéis, é bem macio. Ai, amei.